Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. E aí, você também duvidou do ramonismo nessa quarta-feira? Pois é, o Vasco com 7 desfalques, sem 5 titulares da equipe, 2 jogadores estreando no Campeonato Brasileiro, estreando com a camisa do Vasco, e o time foi lá e empatou com o Santos na Vila Belmiro em 2-2 e ainda teve uma chance clara de ganhar a partida ali no finalzinho, uma chance com o Ribamar, depois a bola sobrou para o Carlinhos, que acabou finalizando para fora. Grande parte da torcida, inclusive a do Vasco, imaginava um Santos pressionando muito o Vasco acuado, e o que a gente viu foi mais uma prova do ramonismo. Mais uma vez um Vasco consciente dentro de campo. Tenho usado sempre esse termo aqui nos meus textos, aqui no canal, lá na Vasco TV, no Portão 9, no Atenção Vascaíno, nos programas que eu tenho participado de vez em quando aqui no YouTube também, falando exatamente sobre isso. É um time consciente dentro de campo. Mesmo saindo atrás do placar, o time não se afobou. Depois o Santos fez 2-1 no segundo tempo e o time do Vasco não se afobou mais uma vez, exatamente porque há uma organização imposta pelo Ramon. Afinal, o que é o ramonismo? O ramonismo não quer dizer que o Vasco vai ser campeão brasileiro, que o time vai para a Libertadores, que o Vasco tem o futebol mais bonito do Brasil ou que o Ramon é o melhor técnico do Brasil. O ramonismo nada mais é do que reconhecer o bom trabalho que o Ramon tem feito dentro do Vasco. Todo mundo esperava um Vasco muito mal no Campeonato Brasileiro, assim como foi muito mal no Campeonato Carioca, foi muito mal no início de Copa do Brasil também, tanto que quase foi eliminado pelo Goiás e só conseguiu se classificar depois da chegada do Ramon. O ramonismo, no meu entender, é um Vasco organizado e é isso que a gente tem visto em campo. E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais aqui no vídeo, tendo como base esse Vasco 2, Santos 2, na verdade Santos 2, Vasco 2, porque foi na Vila Belmiro. Mas antes de começar, eu faço convite para você que está passando a primeira vez aqui no canal, para você se inscrever, para a galera que já está acostumada, já deixar o like também, ou então, se preferir, deixa no fim do vídeo, se você gostou da minha avaliação ou não, e deixe seu comentário também sobre o que você achou desse 2-2 entre Vasco e Santos. E quem quiser participar da nossa liga lá no Cartola, do nosso grupo no Telegram, ter desconto em livro que eu tenho lançado sobre o Vasco, participar do quiz com a galera toda terça-feira, eu faço convite para você se tornar um membro aqui do canal, o botãozinho aqui embaixo, seja membro. A partir de R$ 2,99 por mês você contribui com o meu trabalho e tem acesso a esses materiais com exclusividade. Liga no Cartola, quiz, grupo no Telegram e ainda pode ganhar vários prêmios. Mas bora lá, vamos falar desse Santos e Vasco que terminou ainda há pouco na Vila Belmiro. A começar pelas escolhas do Ramon. Muita gente criticou o treinador antes da bola rolar, tendo como base a escalação. A ideia de colocar o Marcelo Alves, zagueiro que veio do Madureira, e o Catatal no time. E muita gente antes já vinha criticando também a manutenção, a permanência do Felipe Bastos entre os titulares e também do Pikachu, que não vinha fazendo bons jogos desde que retornou de lesão. E aí entra numa questão que eu tenho falado diversas vezes, inclusive em outros programas e até lá na Vasco TV, que é essa ideia de querer analisar sem ver o treino. É muito fácil para qualquer um virar, eu ou você, e falar que o Vasco deveria jogar no 4-4-2, com um jogador tal numa ponta, jogador X na outra, um meio-campo em losão, enfim. Na teoria, tudo funciona. Mas quem está vendo o treinamento e está identificando qual jogador que está melhor fisicamente, quem que pode dar aquela resposta que o treinador espera, é o treinador. E na minha participação lá no canal do Portão 9, do João Almirante e do Gustavo, me perguntaram sobre o que eu achava do Igor Catatal e eu falei que não conhecia o jogador, mas que muitas das vezes o pessoal avaliava de uma maneira, como centroavante, por exemplo, que analisava as finalizações para saber se é bom o jogador ou não, e eu ainda comentava. Às vezes viram nele uma força física para jogar pelo lado do campo. Falei, era uma suposição. E foi exatamente o que ele mostrou nesse Vasco e Santos. Atuou pelo lado do campo, recuando, voltando, ajudando a marcar. O Santos é um time que ataca muito pelos lados e pelo lado dele caía exatamente o Marinho. Talvez o jogador, se não o mais perigoso, porque tem o Soteldo também, sem dúvida alguma, um dos mais perigosos do Santos e até do Campeonato Brasileiro. Não tinha como o Marinho e o Soteldo jogarem livres na ponta ou no 1 contra 1 em cima dos laterais, Henrique e Pikachu. Precisava de uma dobra de marcação ali e que veio pelo lado esquerdo exatamente com a entrada do Catatal. Por que não o Parede?
Dá para ver claramente que o Paredes, fisicamente, ainda não consegue acompanhar a rotação do jogo. Ele entra no finalzinho das partidas e mesmo assim não tem uma explosão muito grande que se esperava dele, exatamente por ser um jogador de velocidade. É um jogador que ficou desde março sem atuar, ele não fez essa intertemporada com o Vasco porque ele foi contratado depois. Então é um jogador que está ganhando ritmo e está entrando devagarzinho na equipe. O Catatal não. O Catatal disputou o Carioca, inclusive jogo contra o Vasco logo no retorno. O futebol carioca foi o primeiro a voltar. Na Argentina nem voltou, que era onde estava o Paredes atuando. Então o Ramon no treinamento identificou que seria melhor para ele colocar mais força física ali pelo lado para tentar frear essas subidas do Marinho. Não frear, mas dobrar essa marcação com um pouco mais de força. Por que não o Lucas Santos? Muita gente mandou mensagem também perguntando. O Lucas Santos fisicamente não consegue fazer esses duelos, esses desarmes em cima de jogadores maiores do que ele. O Marinho é um jogador tecnicamente muito bom, mas que fisicamente também é muito forte. Um jogador rápido, forte fisicamente, que vai para cima no duelo 1 contra 1, consegue um embate físico, consegue carregar, não é um jogador que cai à toa. O Lucas Santos ia ter mais dificuldade que o Catatal nesse setor. E na minha opinião, o Catatal fez uma grande estreia pelo Vasco. Claro que não foi uma atuação de gala, não matou o jogo, não foi o grande nome da partida, apesar de ter sido eleito pela Globo, na verdade pelos internautas, né? O craque do jogo, mas foi talvez pela história, pela situação do jogador. Um cara que até outro dia era guardador de carro na rua no Rio de Janeiro e hoje está jogando pelo Vasco na Vila Belmiro enfrentando o Santos. E fez isso com personalidade, foi para cima, tentou jogada individual, errou algumas bolas, o que é natural. O Thales Magno, com todo o talento que a gente conhece, tem tido essa dificuldade também. Então não é simples você jogar pela ponta, pelo lado do campo, muitas vezes com dobra de marcação. E muitas vezes ele teve tranquilidade para tentar um passe mais por dentro para o Benítez, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, realmente ele caiu muito, inclusive fisicamente, não conseguia mais acompanhar as jogadas, tanto que foi substituído. Então a escolha do Ramon por ele, assim como a escolha pelo Juninho, faz sentido. O Vasco é um time de toque de bola naturalmente, o ramonismo tem essa característica de chegar no campo adversário e trabalhar a bola com calma para até abrir para um dos pontas. Mas contra o Santos seria muito mais difícil de fazer isso. Então colocou um jogador para puxar também um pouco mais de velocidade, que foi o Juninho. Até acho que o Juninho participou pouco do jogo, mas a ideia do Ramon a gente consegue entender. E isso vai muito também da limitação do elenco. O Vasco conseguiu perder para essa mesma partida a dupla de zaga, a dupla de pontas e o seu volante, seu primeiro volante titular, que vinha sendo o Bruno Gomes, que entrou no time exatamente para melhorar a qualidade na saída de bola, que vinha tendo dificuldade com o Andrei. E o Andrei errou 2, 3 bolas só nesse jogo, batendo a bola para dentro, sendo pressionado e errando um passe. Inclusive, no que sai o gol, o segundo gol do Santos, de falta do Marinho, é uma saída errada de bola do Andrei, que acaba gerando uma falta perigosa para o Santos e ele bate com muita qualidade. Aí pesou também a qualidade individual do Marinho, assim como havia pesado no primeiro gol do Santos. O domínio do Soteldo, os 2 dribles do Soteldo em cima do Catatal, o cruzamento e a antecipação do Lucas Veríssimo. Vi muita gente criticando, foi erro do Catatal que não encurtou, foi erro do Marcelo Alves que não antecipou, erro do Fernando Miguel que não conseguiu defender uma bola que foi em cima dele. Não foi em cima. Foi uma jogada muito rápida, o Soteldo é um jogador difícil de marcar e é mais fácil a gente entender o Catatal com dificuldade para marcar o Soteldo na sua estreia num brasileiro, sua estreia num clube grande, do que qualquer outro jogador do brasileiro que já vem atuando. E todos os outros jogadores têm tido dificuldade para marcar o Soteldo, pela qualidade dele, não pela fragilidade dos outros. Assim como é a qualidade também do Lucas Veríssimo, é antecipar essa jogada de cabeça. Lucas Veríssimo foi o maior cabeceador do último Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem exatamente essa qualidade. E isso não é só por ele ser alto, é por fazer bem a leitura dentro da área também. Marcelo Alves poderia ter antecipado essa jogada? Poderia, mas se o cruzamento vem atrás dele também, ele não teria como retornar. Então é uma jogada em que normalmente o zagueiro está vendido. O que não pode acontecer, na verdade, é o cruzamento. Então acabou unindo a qualidade do Soteldo com a qualidade do Lucas Veríssimo. Mas no geral, uma grande partida do Vasco fora de casa, consciente, mesmo não tendo a posse de bola, o que não era a intenção do Ramon, já deixava muito claro isso, acelerando o jogo mais com o Juninho e com o Catatal pelos lados, tentando forçar uma pressão alta em cima da saída de bola do Santos, que é um time que gosta de sair trocando passes também, assim como o Vasco. Então, os dois usaram um pouco da mesma estratégia. O Santos pressionou a saída do Vasco para levar perigo, o Vasco também, em alguns momentos, deu certo para um e deu certo para outro. Um jogo bem equilibrado. Natural que o Santos tivesse a maioria das ações,
tecnicamente, individualmente, é um time melhor do que o do Vasco, principalmente se a gente for comparar com esse Vasco todo remendado, cheio de desfalque, e ainda mais jogando dentro de casa, precisando da vitória, já que havia perdido os 2 últimos jogos. Uma partidaça do Miranda, muito consciente, é um jogador que tem uma personalidade muito grande, mostra isso desde o sub-20, desde as entrevistas você vê que o Miranda é um cara muito consciente, tem usado bastante essa palavra, então casa muito bem. O Miranda é um cara que estuda futebol, que gosta do que faz e que tenta ser melhor o tempo todo, e a gente viu isso dentro de campo, roubando bolas, arrancando com ela, quebrando a linha de passe, inclusive comentei aqui muita gente criticando o Marcelo Alves por não ter subido, ser o homem da bola, acaba ficando marcado. Mas a verdade é que o Marcelo Alves, fazendo sua estreia também, ele ainda mais jovem que o Catatal, com tranquilidade para sair com a bola nos pés, teve um lance no primeiro tempo que ele chegou a deixar o Marinho no chão, trabalhando com a perna esquerda, trabalhando com a perna direita, fazendo bola longa, trabalhando bola curta, quebrando linha de passe junto com o Miranda. Não parecia que o Vasco estava com a sua zaga reserva. Em momento algum você viu descoordenar as ações da defesa, em momento algum você viu os zagueiros desesperados sem saber o que fazer com a bola. Achei uma baita atuação tanto da defesa quanto do meio-campo, do Vasco de uma maneira geral, uma atuação consciente dentro daquilo que o Vasco pode oferecer num jogo como esse. E eu entendo inclusive a escolha do Ribamar no segundo tempo para fazer dupla com o Cano e depois o Cano saindo e mantendo o Ribamar. Como eu falei aqui, o Vasco tentou fazer essa marcação mais alta em cima do Santos para ganhar a bola já no campo adversário e matar o jogo mais rápido. Isso tem sido característica do time nos últimos jogos. E isso o Ribamar faz melhor do que o Cano. Ele não finaliza melhor que o Cano, ele não se posiciona melhor do que o Cano, mas pressionar o adversário é algo que ele consegue fazer. Comentei aqui no Vasco Fluminense. O gol que o Vasco fez sai de uma pressão do Ribamar, que força o erro, o Bruno César recupera a bola, toca o Benítez, tabela, finaliza e o Thales Magno marca. Contra o Santos, o Ramon tentou fazer a mesma coisa. Em alguns momentos, o Ribamar, com a sua força física, conseguiu se impor em cima dos zagueiros, conseguiu ganhar na velocidade, só que tecnicamente é um jogador limitado que a gente já sabe. A gente já sabe das dificuldades que o Ribamar tem, principalmente na hora de concluir jogadas. Aí talvez você pense, pô, garoto, mas se fosse o Cano fazia. Mas aí que tá, talvez se fosse o Cano, ele não teria ganho na velocidade, ele não teria ganho no corpo a corpo dos zagueiros, não teria conseguido pressionar. É aquela velha história de cada escolha uma renúncia. É mais ou menos isso. O Ramon optou pela força física, pela velocidade, para puxar contra-ataque e pressionar alto também quando colocou o Ribamar em campo, já que o Cano não oferecia isso. A gente critica, o Cano participa pouco do jogo. Realmente, nesse esquema do Ramon, ele participa pouco. Ele acaba participando mais sem a bola, para segurar os zagueiros e dar espaço para os meias chegarem de trás e finalizar. Porque se não tiver o Cano também segurando 2 jogadores dentro da área, facilita essa saída dos zagueiros para fazer o corte em cima dos meias. Então ele acaba sendo um jogador muito tático e pouco participativo. Tanto que o Ribamar muito provavelmente tocou mais na bola do que o Cano, mesmo tendo ficado muito menos tempo em campo. Exatamente porque são jogadores de características diferentes. Mas aí a gente entra naquela montanha russa do torcedor. Antes da bola rolar, muita gente talvez nem confiasse que o Vasco conseguiria um empate na Vila Belmiro. Mas da maneira que foi e pela chance perdida no fim, já sai com o sentimento de que talvez o Vasco poderia ter vencido, e que o Vasco tropeçou, na verdade, contra o Santos. Como eu já vinha repetindo desde os primeiros jogos do Vasco sob o comando do Ramon, o Vasco hoje é um time competitivo, é um time organizado e é um time consciente dentro de campo. Muito provavelmente vai enfrentar qualquer time do Campeonato Brasileiro sabendo jogar de igual para igual, o que não quer dizer que divida 50% de posse, mas consciente de como vai atacar, consciente de como vai defender, com estratégias bem definidas, com esquemas, com variações de esquemas de acordo com o jogo, de acordo com as necessidades daquela partida até no decorrer dela. Isso é mão do treinador, isso é o ramonismo. E nessa quarta-feira o Vasco deu mais uma prova disso. Bom, galera, essa é a minha análise de hoje. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também e, claro, se tornar um membro para participar da nossa liga lá no Cartola, do quiz aqui na terça-feira, do nosso grupo lá no Telegram. Valeu, galera, saudações e até a próxima.